Você sabe o que é espirometria? A espirometria é um exame de sopro que serve para avaliar a função pulmonar, medindo a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões. Esse exame ajuda no diagnóstico e acompanhamento dos problemas respiratórios e também na avaliação de sintomas como falta de ar e tosse. É importante lembrar que a espirometria é um exame de esforço e, por isso, nem todo mundo pode fazer. Pessoas com pressão alta, gripes e infecções respiratórias recentes e cirurgias no olho e no abdômen no último mês devem adiar a realização desse exame. Se a pessoa estiver em condições de realizar a espirometria, algumas recomendações devem ser seguidas. É necessário interromper o uso do broncodilatador de curta ação, a chamada bombinha, 4 horas antes do exame, e dos medicamentos de longa ação, usados no tratamento regular, em 12 horas antes do exame. Consulte seu médico para maiores instruções, pois em nem todos os casos é necessária a interrupção do broncodilatador. Não há necessidade de jejum, mas café e chá devem ser evitados em até 6 horas antes da realização da espirometria. E a pessoa também deve evitar refeições volumosas, como feijoada, por exemplo, 1 hora antes do exame. Além disso, não deve fumar, ingerir bebidas alcoólicas, fazer uso de drogas e praticar exercícios físicos intensos antes da espirometria. Isso pode atrapalhar a realização dos sopros. No dia do exame, o profissional deve lembrar-se de sempre fazer a calibração do equipamento antes de iniciar os atendimentos e não esquecer de fazer o questionário respiratório para avaliar os sintomas do paciente. Procure saber se ele teve falta de ar, chiado, aperto no peito, tosse recente e ainda se já foi diagnosticado com alguma doença pulmonar, como asma e DPOC. Isso vai ajudar a entender melhor o paciente e, consequentemente, a condução do exame. É importante que se faça a obtenção da altura, peso, sexo e data de nascimento do paciente, para que o equipamento possa calcular os valores de referência ou preditos. Para a realização da espirometria, o paciente deve estar em repouso por 5 a 10 minutos. Nesse tempo, o profissional pode aproveitar para explicar como será feito o exame e que ele depende muito do esforço e da colaboração do paciente. Para realizar um exame de forma adequada, a pessoa deve estar sentada em uma postura com coluna ereta, com um clipe nasal obstruindo a passagem de ar pelo nariz e com a boca encaixada no bocal. A língua deve estar sob o bocal para não atrapalhar a passagem de ar. Os dentes devem estar ao redor desse bocal e a boca deve estar bem fechada em torno do bocal para evitar vazamentos de ar. A pessoa deverá fazer algumas inspirações lentas, respirando normalmente pela boca e, ao comando do profissional, deverá fazer uma inspiração máxima puxando todo o ar para dentro do pulmão, seguida de uma expiração rápida, explosiva e sustentada. A pessoa deve continuar soprando para esvaziar o pulmão e só deve fazer uma nova inspiração quando o profissional disser. Esses passos são extremamente importantes e devem ser realizados de maneira adequada. É melhor não ter resultados do que ter um laudo errado, pois podemos supor que a pessoa tem um problema de saúde que na realidade não existe. Então, você profissional, exemplifique para o paciente que ele deve fazer a expiração forte, como se estivesse com uma bala ou semente de melancia na boca para arremessar o mais distante possível, e que ele deve continuar soprando como se estivesse enchendo uma bexiga de ar, só inspirando novamente após o comando. O estímulo por parte do profissional é fundamental para a realização de um bom sopro. Seja paciente. Agora vamos acompanhar o exame completo. Feche o nariz com o clipe nasal e coloque o bocal do espirômetro na boca bem fechadinha, para que não haja escapamento do ar. Faça algumas respirações normais. Puxe o ar e solte normalmente. Mais uma vez. Isso. Agora puxe o ar todo.
Sopra forte. Mantém soprando, continua soprando, continua soprando, continua, só mais um pouquinho. Isso, puxa o ar todo. Muito bem. Bom, agora que você já sabe como devem ser realizadas as manobras, fique atento para a qualidade do exame. Os sopros devem ser reprodutíveis e representarem verdadeiramente a função pulmonar do indivíduo. Ele terá 8 chances para realizar as manobras da espirometria, das quais são necessárias 3 de boa qualidade para o laudo. Então, alguns pontos devem ser observados no momento do exame. Foi feita a inspiração máxima antes do sopro forte? A expiração forçada foi realizada de maneira adequada, com um sopro explosivo e sem hesitação? Houve formação de pico? A pessoa continuou exalando o ar por pelo menos 6 segundos ou até atingir o platô? E como saber se o exame foi feito adequadamente? Esses são exemplos de curvas de um sopro bem feito. Perceba o pico formado logo no início do sopro forte e a continuação da expiração ao longo do tempo. A prova broncodilatadora é feita para avaliar a resposta do indivíduo à medicação, mas ela só deve ser realizada se as manobras feitas antes do uso do broncodilatador forem satisfatórias. Em geral, é feita a utilização do broncodilatador sulfato de salbutamol, e após 15 minutos, a pessoa repete as mesmas manobras que já foram demonstradas anteriormente, para comparação do antes e depois. Atenção para a dosagem do broncodilatador. Em crianças menores de 12 anos e idosos acima de 60 anos, são utilizados 200 microgramas de sulfato de salbutamol, o que corresponde a 2 jatos. Em crianças acima de 12 anos e adultos abaixo de 60 anos, são utilizados 400 microgramas, ou 4 jatos. Nem sempre é necessário fazer a prova com o broncodilatador. Em alguns casos, apenas os sopros da fase inicial são suficientes. Consulte seu médico responsável para maiores informações. Quer saber mais sobre espirometria? Recomendo a leitura dessas referências.